Boa tarde. Hoje, mantendo nossa rotina, intercalando as áreas, vamos falar novamente sobre direito do trabalho. E hoje, de uma forma mais específica, sobre as fraudes trabalhistas, aquelas que prejudicam o patrimônio do operário com uma agravante fuga pela parte empregadora às obrigações fiscais. Tais fraudes, tais atentados ao direito do trabalhador se esconde sob as mais diversas tergiversações, ora sobre a égide do trabalho temporário, avulso, ou mesmo foco da nossa colocação de hoje, que é o trabalho autônomo. Na realidade, são pseudos autônomos. E muitas vezes, embora nós estejamos solidários aos reclamos dos trabalhadores, aqueles que nos procuram com a esperança de reaver os seus direitos que foram alijados, muitas vezes temos que avisá-los lamentando que seus direitos foram perdidos e que eles se veem privados do resultado econômico do seu labor. Tais verbas se perdem, seja em face do decurso, desconhecimento do direito ou ainda pela escassez ou inexistência total de meios de prova que possam fundamentar uma reclamatória. Um primordial aspecto no ajuizamento de uma reclamação trabalhista é quando o trabalhador não observa o prazo máximo de 2 anos, somando-se um dia, contados da data da extinção do seu contrato de trabalho. Senhores, a partir daí se perde o direito, é a denominada prescrição bienal. Superado esse aspecto, levando-se em consideração que o trabalhador ajuizou a sua reclamatória, foi à procura dos seus direitos concomitantemente ao término do seu contrato de trabalho, mesmo assim, apenas poderão ser exigidos os últimos 5 anos anteriores a contar, repito, do dia do ajuizamento da reclamatória. E mesmo assim, temos que perceber que passados os 2 anos, esse lustro é denominado de esse biênio, né, que são 2 anos, esses 2 anos é a data da prescrição do direito de ação. Superado esse aspecto, como falado anteriormente, ajuizando-se a ação ou a reclamatória concomitante ao término do contrato do trabalho, aí poderão ser exigíveis os últimos 5 anos anteriores ao término da relação contratual. São 5 anos, é um lustro, que poderíamos denominar como parcelas incontroversas a ser requerida da relação de emprego. E isso eu falo com base na fundamentação magna constante do artigo 7º da Constituição Federal, a qual assevera são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Está lá no inciso 39. Ação quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato do trabalho. Então, o que eu estou repetindo é a norma magna, a regra constitucional. É muito importante, imperioso mesmo, que a propositura da reclamatória, volto a pisar nesse ponto específico, ocorra concomitantemente à extinção do contrato do trabalho, pois o direito alcança, repito, eu sei que é cansativo, mas o direito do trabalhador alcança apenas aos 5 anos anteriores. Podemos dar como exemplo, um exemplo fictício,
um trabalhador que foi demitido no dia 1º de janeiro de 2010. No entanto, ele só ajuiza a ação no dia 1º de janeiro de 2012. Ora, passado 2 anos do contrato de trabalho, a um dia da decretação do prazo prescricional. Nesse caso, senhores, só lhe é deferido o direito de postular os créditos retroativos a partir do momento do ajuizamento da ação, ou seja, em se considerando que ele ajuizou a ação em 2012, conta-se 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007. Assim, nesse caso, só lhe é deferido o direito de postular os créditos retroativo aos 60 meses ou 5 anos, estando destarte perdido aqueles direitos que estão implícitos no ano de 2005 e 2006. É lamentável. É salutar ainda que se esclareça que qualquer acordo expresso ou verbal, porventura existente, entre empregado e empregador, vai gerar efeito apenas iuris tantum, e não iuris et iuris, ou seja, explico, gerando o efeito relativo e não o efeito absoluto. Isso é interessante que se faça a ressalva, porque o operário é protegido pelo princípio da irrenunciabilidade do direito e, consequentemente, lhe é garantida a impossibilidade jurídica de que lhes obstém os direitos consolidados, ou seja, aqueles garantidos pela consolidação das leis trabalhistas CLT. Significa que aquilo que foi convencionado pelas partes não subleva a propriedade de ordem pública, a qual protege o hipossuficiente e anula qualquer contrato que podemos afirmar tem característica espúria, porque objetiva tão simplesmente fraudar o direito do trabalhador e ainda fugir às obrigações fiscais. O Instituto, antes mencionado, tem como principal objetivo a prevenção não só dos direitos do trabalhador, mas também uma punição àquele que infringe as regras consolidadas. Se fundamenta na indisponibilidade de certos bens jurídicos inseridos na CLT, a qual tem sentido amplo ou restrito, estabelecendo uma barreira contra as fraudes. A Egrégia Corte do Trabalho, por exemplo, reconhece que a, aspas, celebração de contrato de prestação de serviço com o propósito de sugerir um suposto trabalho autônomo não passa de grosseira dissimulação para mascarar e ocultar a verdadeira face do liame, pelo que é nulo de pleno direito, ou seja, aquela regra constante do artigo 9º da CLT se consolida através dessa colocação. Ora, senhores, falamos da prescrição bienal e do direito do trabalhador requerer os 5 anos retroativos após o ajuizamento da reclamação trabalhista. Pois bem, e no que se refere ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, será que esse direito do trabalhador também falece após o decurso de 5 anos? Ou seja, vai prescrever o direito de requerer as suas verbas, levando-se em consideração, por exemplo, que o trabalhador desenvolveu o seu labor numa empresa durante 20 anos, é demitido, ajuiza uma ação e vai requerer apenas os últimos 5 anos. E como ficam as verbas do Fundo de Garantia dos últimos 20 anos? Perdeu-se? A resposta é não. Não mesmo, porque a jurisprudência entende que a pessoalidade exigida ao obreiro e a continuidade do labor desmistifica
Primeiro, aquela capa de trabalhador urbano, eventual ou autônomo. E, consequentemente, se ele desenvolveu o seu trabalho por longo período, ele não pode ser considerado como autônomo ou eventual, principalmente se for comprovado que a sua força de trabalho é indispensável ao empreendimento econômico. Mas voltando ao FGTS, não perdendo o fio da meada, a verba do FGTS, as cotas fundiárias. Essas cotas fundiárias não prescrevem nos períodos anteriormente mencionados, pois a prescrição de tal verba se submete ao período trintenal, ou seja, só prescreve após 30 anos. A súmula do TST, número 95, torna, em verdade, um pouco mais branda a regra prescricional que se abate quanto às verbas do trabalhador. Consequentemente, o FGTS é exigível por esse período de 30 anos e só a partir desse decurso é que ocorre a prescrição. A súmula anteriormente referida, de número 95, ela é clara ao mencionar em verbis, é trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento das verbas do FGTS, ou seja, para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Consequentemente, entendemos que não só a verba do FGTS como os seus consecutários são exigíveis e, desta arte, em se considerando que foi alijada pela Justiça e foi determinado o reconhecimento do vínculo daquele trabalhador que era considerado, pelo menos pelo empregador, como autônomo ou eventual, cabe o recolhimento de tais verbas com as multas e incidências de praxes e mais com aquele acréscimo de 40%. Senhores, por hoje é só. Obrigado a todos, um abraço aos meus alunos e, por favor, em caso de dúvidas, mandem um e-mail para dr.mussuri@mmcjuridica.com ou telefonem marcando uma entrevista para o 2253-9225, onde minha secretária Cláudia terá um prazer de agendar o nosso encontro. Boa tarde e até breve e boas lides.